precisa daquele bendito, daquele precatório que leva 200 anos. Ele já emite um mandado de pagamento e a Caixa Econômica tem 24 horas para lhe devolver o dinheiro. Então é isso que eu estou propondo a ela. Está entendendo? Que ela depois determine, tanto que o último artigo que eu escrevi no meu Mussungão, se você entrar lá hoje, você vai ver, é o 154, eu passei a numerar porque eu mesmo já estava me perdendo no número desses artigos. O título que eu dei é o seguinte: por que não reservas técnicas, reservas de contingência? Né? Porque o artigo 195, aí eu me desdobro, falando isso que eu expliquei aqui para vocês, que a lei de SA manda fazer a reserva de contingência exatamente para atender eventualidades de condenações. Olha lá, por mim está ok. Eu só preciso que você diga se você acha que falta alguma coisa. Eu queria saber se você acha também que falta alguma coisa. Eu acho que você podia falar. Falar? Eu diria o seguinte, olhei a remate, eu fico muito feliz de vocês estarem me dando esse espaço aqui para manifestar essas minhas mal traçadas pensamentos, meus mal traçados pensamentos, mas eu me sinto constrangido de estar falando do BNDES, que é uma entidade que me orgulhei muito de servir, assim como a própria Vale, tanto que esse nome, essa mudança da logomarca me incomoda muito, porque eu ainda estou preso e jamais me livrarei daquela logomarca tradicional que acho que custou décadas para nós construirmos o respeito e a reverência do mundo inteiro em torno da sigla CVRD. Então eu costumo chamar isso de a CVRD nacional, contrapondo-se à Vale transnacional. E acho uma incongruência do Banco do BNDES aportar recursos no montante que está aportando, como essa linha de crédito exaltada de 7 bilhões e 300 milhões de reais, coincidentemente parecida com a diferença de lucros líquidos que a Vale está se reservando este ano. Ao distribuir os dividendos referentes ao ano de 2009, a Vale está pagando 2,5 bi, ou seja, 25%, dividendo mínimo, quando a lei de origem da Vale diz que ela não poderia reter mais do que 15%, distribuir mais do que 15%, e mesmo esse 75%, ela não diz o que vai fazer com esse dinheiro, mas corresponderia a 200 milhões a mais do que o BNDES abriu de linha de crédito para ela. Ao lado disso, existe umas transferências de executivos, fala-se do Demian Fioca, fala-se do senhor Luciano Ciani Pires, do BNDES, para a Vale do Rio Doce. No caso desse Luciano, no dia seguinte a liberação dessa linha de crédito excepcional. E quem diz isso não sou eu, por intriga, foi ele mesmo que infantilmente, né, acho que a mosca azul pousou na cabeça dele. Ele, assim que deliberaram que ele seria o diretor de planejamento estratégico da Vale, ele mandou um e-mail para todos os executivos, todas as pessoas de importância da Vale, intitulado Até Breve, em que ele dizia que estava se afastando do BNDES para ir operar na Vale do Rio Doce. Ora, existe um princípio na Constituição, na cabeça do artigo 37 da Constituição, que manda você respeitar a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a eficiência, em torno do qual estão decantando tanto a ação desses empreendedores, e um item que estão esquecendo muito, a moralidade administrativa, ou probidade. Então me parece, no mínimo, atentatório ao princípio da moralidade administrativa, que um alto funcionário de uma entidade como o BNDES troque de armas e vá para uma entidade financiada pelo BNDES, que pressupõe tráfico de influência, de interesse, quer ele queira, quer não. E tanto há alguma coisa errada atrás disso, que é em nome da Vale do Rio Doce,
Eu faço sempre essa ressalva, porque eu não tenho dúvida que o nome da Vale está sendo utilizado, tanto em algumas petições minhas, eu digo, a Vale usada como prestanome. Eles estão usando o nome da Vale para agir em diversas frentes. No meu caso, eu tenho 2 exemplos que não são invencionices. Fizeram uma representação contra mim na Ordem dos Advogados, pretendendo que fosse cassada a minha inscrição como advogado, alegando, sob a falsa alegação de que eu estaria exorbitando no exercício da minha profissão. O julgamento final foi agora dia 8 de abril, felizmente ganhei. A outra ação está pendente de julgamento, mas já houve sentença de 1º grau. Lamentavelmente o juiz, naquela situação de acender uma vela a Deus e outro diabo, deixou pela metade, que eles me acusavam de exageros no que eu escrevo no meu blog, Mussungão. Eu não tenho do que me arrepender no meu blog. Então dizia a juíza na sentença, que da mesma forma que eu estava exercendo a minha liberdade de manifestação do pensamento, como um direito constitucional, eu também tinha que me conformar em ouvir as coisas que a Vale do Rio Doce tinha a dizer contra mim. Não. Há uma falácia aí, uma distorção do pensamento. Porque as coisas que eu digo, que eu imputo à Vale, eu imputo com base em fatos reais. As coisas que a Vale diz para mim, diz contra mim, verbalizadas através do Dr. Carlos Roberto Siqueira Castro, não tenho medo de declinar o nome dele, ele faça contra mim o que ele quiser. São mentiras. E uma das coisas que vocês estão me entrevistando não deram destaque, até porque não era esse o objetivo da EFOC, era a minha devoção por Xangô. Eu tenho um compromisso com esse orixá maravilhoso. Eu não posso mentir. O segredo das minhas vitórias, se é que se pode chamar o que tem acontecido comigo até agora de vitórias, se deve a essa minha devoção a ele. Eu não posso mentir. E os meus adversários, para tentarem me derrubar, têm que mentir. Eles têm que mentir. A diferença, eu tenho feito sempre também, é o último toque aí para também liberar vocês, há uma diferença fundamental do ponto de vista jurídico entre os conceitos de anulabilidade e nulidade. Está todo mundo pedindo anulação do leilão da Vale, anulação da desestatização da Vale, Isso é bobagem. Anulação pressupõe que tudo que foi feito até agora está regular e a partir do ato em que a justiça diga que já não vale mais nada, vai invalidar. Não é isso. Eu estou declarando, eu estou querendo da justiça uma declaração de nulidade. Parece a mesma coisa, mas não é. Declaração de nulidade, o ato já era imprestável juridicamente no nascedouro. Por isso ganha relevo um acórdão que saiu agora dia 29 de outubro, dessa desembargadora Selene Maria de Almeida. No mesmo Diário Oficial, desse dia 29 de outubro, saíram cerca de 30 acórdãos de embargo de declaração. O único em que há essa ressalva que eu vou falar agora é o meu. Ela diz no item 3, realmente a data do leilão da Vale foi dia 6 de maio de 1997 e não o dia 7 de maio, que é data incorreta. Aí você há de dizer para mim, mas o que essas 24 horas fazem de diferença? Toda do mundo. No dia 7, o Bradesco já tinha reunido uma quantidade de ações suficiente para se dizer controlador da Vale. No dia 6, antes das 14 horas, quem era titular absoluto do controle da Vale era a União. Então, se uma sentença dessas disser que anula, o leilão é nulo, volta tudo ao que era antes de 2 horas da tarde do dia 6 de maio. Ou seja, a Vale é nossa. Não por vontade de Lula, nem de Fernando Henrique, nem de Fernando Collor, nem de ninguém. É por força do direito. Está entendendo? Eu não pertenço a partido político nenhum, não pertenço a organização nenhuma. Eu tive a oportunidade, isso que eu vou dizer agora, de dizer à ministra Dilma Rousseff. Eu, no dia 2 de
de fevereiro de 2006, a convite da deputada Clair da Flora Martins, me levou lá ao Palácio do Planalto, porque eu não tenho conhecimentos nesse trânsito de gabinetes e tal, me levou lá. E ela começou a falar com a ministra Dilma, que ia sair em campanhas pelo Brasil afora, pelas grandes capitais e tal. E eu digo, eu não, né, ministra? Ela, como não, doutor Eloy? O senhor acabou de ter uma vitória brilhante lá no Tribunal Regional Federal, como é que o senhor não vai participar disso? Eu digo, eu não. Eu não, ministra, por uma razão muito simples. Eu tenho consciência de que toda a força, minha força, está no meu título de eleitor. No dia que eu me vincular a um partido político qualquer, o que é que vai acontecer? Eu não estou criticando ninguém, mas eu reconheço que as contingências, as alternâncias políticas farão com que, em determinado momento, a direção do partido diga, olha, arrefeça um pouco, pare agora, não faça isso, não faça aquilo. E se há uma coisa que não vão impedir nunca que eu faça, é tergiversar com o exercício do meu direito de cidadania. Não vou abrir mão disso, ministro. E aí passei a ela uma carta em que eu resumia tudo isso e dizia, no final, que se o presidente Lula, e aí só uma particularidade para vocês entenderem, na ação popular, a pessoa jurídica de direito público, ela tem a opção. Você sabe que numa ação comum, eu movo uma ação contra você, eu sou o autor, você é réu. E fica essa relação assim até o final. Na ação popular, há uma singularidade. A pessoa jurídica demandada, ela pode optar por contestar a ação, cruzar os braços e não fazer nada, ou, o que a gente chama de reversão de polo, dizer ao juiz que ele quer lutar do lado do autor. Então, bastaria o Lula dizer à União que quer que a União lute ao lado dos autores populares. Esse assunto está resolvido. Um outro ponto relevante, realmente esse aí é para fechar, é o problema do exercício da titularidade de direito das chamadas Golden Share. As ações Golden Share dão à União o poder de veto das decisões assembleárias da Vale do Rio Doce. Então, quando houve aquele anúncio de que a Vale ia demitir 5 mil empregados e o Lula chamou o Rogério, né, com manchetes de jornais, que ele ia tomar satisfação, ele não precisa chamar o Rogério para coisa nenhuma. Era só ele chamar o representante da União e dizer, ó, vá lá na Assembleia de Acionistas e diga que o governo está vetando essa decisão da Vale, no exercício do seu direito de veto garantido pela ação Golden Share. Eu não quero que demita 5 mil empregados. Então é um jogo de faz de cena, de faz de conta, né? Fica nesse jogo aí para inglês ver, entendeu? Ok. Obrigado pela... Nada aí, se der conversa aí, a gente vira a noite. Não, tudo bem. Infelizmente a gente tem a limitação da capacidade de armazenamento da imagem. Tá. Porque como isso aqui é alta definição, o espaço que ela toma é enorme. Não, eu faço ideia. E tem mais. Quanto mais imagem a gente tiver para editar, mais difícil e demorado vai ser a edição. Eu só quero, para meu uso, evidentemente, uma cópia disso aí depois. Você quer a íntegra? Hein? Você quer essa íntegra? Se fosse possível, sim. Não tem problema não. Tá. A gente grava e te manda ou no pendrive ou no... Tudo bem. Ou num disquete, conforme... Tudo bem. Disquete não usa mais disquete, um CD. O pendrive, CD. O pendrive é mais fácil de carregar. Não, tudo bem, não tem problema não. A gente grava isso aí. E aqui eu fiz um programa desse da EPET, não, né, da EPET, o Debate Brasil, né? Fui entrevistado pelo aquele jornalista, o Carneiro, né? José Hamilton não, é o que é assessor de imprensa do Heitor. O Heitor sabe que o Heitor faleceu. Eu sei, claro que sei. Ele faleceu ano atrasado. Foi gozado porque ele ligou para mim e falou, não dá para você dar um pulo aqui na EPET, não? Eu queria conversar com você um pouquinho sobre esse negócio da Vale. Eu aceito. Não, puro. Aí eu